eu sou a pastora Moana e nós estamos mais uma vez no nosso encontro marcado do nosso devocional ao vivo de toda sexta-feira. E essa sexta-feira, nosso tema do devocional é Tempestades Inesperadas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos 4, 35. Gente, licença, eu vou precisar tomar uma aguinha, tá? Desculpa, gente. Marcos 4, 35, diz assim. Eu vou ler do 35 ao 45 para você. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eu quero que você grife isso que eu acabei de ler, passemos para outra margem, ou que você anote, porque essa é uma chave poderosa que nós vamos falar hoje, esta manhã. Passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que então começou uma forte tempestade, e as grandes ondas eram tantas que se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que morramos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento parou e houve grande calmaria. E ele indagou aos seus discípulos: por que tem medo? Por que tens medo? Ainda não tens fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Deus, obrigada porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é completa. A tua palavra ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser editada, a tua palavra não precisa ser atualizada, alterada. A tua palavra é completa, a tua palavra alimenta por si só. A tua palavra é a tua voz escrita. Obrigada, Espírito Santo, porque nós temos liberdade para ouvir a tua palavra. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha com a palavra de revelação aos corações esta manhã. O Senhor sabe que eu tenho um limite, eu só consigo falar algo, Senhor, algo da tua palavra, mas o Senhor pode liberar coisas específicas para os corações sedentos esta manhã. E é isso que eu oro, que o Senhor libere palavras específicas, direcionadas, palavras reveladas esta manhã para esses corações, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, aqui nós entendemos, segundo o tema do nosso devocional, que é tempestade inesperada. Aqui nós lemos que em Marcos, os discípulos estavam passando por uma tempestade inesperada. Não era o que é inesperado? Aquilo que não é esperado, aquilo que não é programado, aquilo que não é pré-avisado, aquilo que foi algo que aconteceu assim inesperado. Você fez os seus planos, você fez seu schedule do ano, da semana, do seu dia, todinho ali bonitinho, a tabela do mês, ponto a ponto, tudo lindo, tudo de dentro do seu plano, e de repente acontece algo inesperado que você não preveu, que você foi pego de surpresa. Eu chamo de provas inesperadas. Você lembra quando nós estávamos na escola, né? Eu confesso a vocês aqui, vou confessar um segredo. Eu não fui uma boa aluna na escola. Eu não gostava de estudar. Então,
Quando o professor dizia vai ter prova e ele dizia a data da prova, né? Ele dizia a data da prova, eu já ficava em desespero, né? Porque, meu Deus, vai ter prova e agora eu não estudei, e agora eu não sei de nada, vai ter prova. E quando ele dizia, chegava na classe e dizia, hoje tem uma provinha surpresa. A gente não tinha se preparado, a gente não sabia o que ia cair na prova, não sabia o que é que a gente ia ter que fazer. Então isso era uma prova inesperada. Uma prova inesperada. Então, existem situações nas nossas vidas que nós vamos viver e que foi simplesmente inesperado. Não estava no script, sabe? Não estava no seu schedule, não estava no seu agendamento, não estava no script. Script é uma prova inesperada. Existem provas que são pré-anunciadas. Que provas são essas? Quando Jesus disse, e isso é uma promessa, e nós agarramos as promessas na Bíblia, não é verdade? Nós agarramos a promessa que Jesus vem, nós agarramos as promessas que Deus vai nos curar, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, então é uma promessa que Ele levou, então é que Ele vai nos curar. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Essas são promessas que o Senhor fez e a gente se agarra nelas porque são promessas. Mas o Senhor também fez uma promessa e que a gente muitas vezes rejeita essa promessa. Qual promessa, pastora? Pelo amor de Deus. A promessa de que Jesus nos disse, nesse mundo tereis aflição. Neste mundo que vocês estão vivendo, vocês passarão por turbulências, por aflições. Aí ele completa, mas ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui ele quer dizer, tenha bom ânimo. Eu venci, você também vencerá. A grande problemática é que nós achamos que nós vamos vencer as batalhas quando nós somos curados. Vencemos porque nós somos curados de um diagnóstico. Nós vencemos porque nós agora tínhamos uma dívida e agora nós pagamos, nós vencemos. Mas existem outras formas de vencer também. E hoje eu quero falar com vocês sobre as formas de estar vencendo nas tempestades, mesmo que não seja da forma que você queria vencer, mas a forma de Cristo, porque a matemática do céu é totalmente diferente da matemática da terra. Você está entendendo? Então, aqui os discípulos foram pegos de surpresa. Estava acontecendo algo inesperado. Eu estou falando desses discípulos que tinham revelação pessoal de quem era Jesus. Esses discípulos que estavam ali no barco eram discípulos que Jesus falava com eles pessoalmente, não falava por parábolas. Se vocês forem para os capítulos anteriores, Jesus está com o povo e Jesus está falando com parábolas. E de repente Jesus chama os discípulos e diz, com vocês eu não falo por parábolas. Com vocês é isso, isso, isso. E começou a falar claramente com os discípulos, explicar a parábola. Por quê? Porque Jesus tinha esse relacionamento com eles. Então o coração dos discípulos estava seguro em Jesus. E estavam tão seguros de que nada ruim iria acontecer. Os discípulos, a maioria deles, eram pescadores de peixes antes de se tornarem pescadores de homens. Então esses discípulos eram profissionais. Vocês estão entendendo? Eles eram simplesmente profissionais. Então eles não estavam sendo pegos de surpresa. Eu quero que você anote isso. Eles não estavam sendo pegos de surpresa numa tempestade, porque eles tinham o quê? Eles tinham experiência em tempestades. Eles eram pescadores, eles sabiam tudo sobre mar, eles sabiam tudo sobre tempestade. Mas a tempestade estava tão grande, tão grande, tão grande, que os discípulos estavam com medo. Mulheres, quando a gente entra no avião, não é? A gente entra no avião
E para quem me conhece, eu tenho sido curada de entrar num avião, né? Eu não gosto de estar nas alturas, não gosto de estar num lugar fechado, não gosto de andar de avião. Eu ando porque eu entendo o meu chamado e eu sei que eu preciso ir, mas eu não gosto. Mas quando a gente está dentro do avião e começa uma turbulência dentro do avião, começa uma turbulência, foi o quê? Algo inesperado, algo que não estava no script, mas algo que poderia acontecer. Você já sabe que pode acontecer. Quando a gente entra no avião, a gente sabe que pode acontecer. Ninguém quer, né? Eu não quero. Eu já vou orando, Senhor, coloca teus anjos em cada asa dessa, segura esse avião, que não tenha turbulência, em nome de Jesus, amém. Mas sabemos que pode acontecer. Quando acontece, o que é que a gente faz, né? Eu, por exemplo, quando acontece, eu já começo logo a orar, aí eu começo a olhar para as pessoas começam a ficar desesperadas, não é? Ficam com medo, e aí, o que é que a gente tem que fazer? Olha para a aeromoça. Fica a dica, fica a dica. Se a aeromoça estiver tranquila, estiver em paz, você sabe que tá tudo bem, vai ficar tudo bem, porque ela é uma profissional, então vai ficar tudo bem. Mas se a aeromoça estiver em desespero, aí, minha irmã, comece a orar mais. Comece a orar mais, porque a coisa tá feia. Então aqui nós estamos falando de homens, né? Os discípulos estavam ali, eles eram profissionais da pesca. Eles eram profissionais de estar no mar e eles estavam em desespero. Então a coisa estava feia. A coisa estava feia. Outra coisa que nós percebemos aqui é que os discípulos, eles estavam, e essa é uma chave para você e para mim. Essa foi uma chave muito grande na minha vida. Aqui nós percebemos que os discípulos estavam seguindo um comando de Jesus. Um comando de Jesus. Os discípulos estavam indo porque Jesus tinha dito: vão para outra margem, passemos para outra margem, não é verdade? Lembra que eu pedi para você grifar? Jesus deu o comando, passemos para outra margem. Então aqui nós percebemos que os discípulos estavam no comando de Jesus. Eles não estavam fazendo algo por eles. Eles não estavam fazendo algo vindo da cabeça deles. Eles estavam seguindo uma obediência para Jesus, dirigidos e estabelecidos por Jesus. Você já passou por isso? Você está vivendo algo em Deus que Deus te mandou. Você está seguindo um caminho de obediência que Deus te mandou, mas você idealizou que nesse caminho nenhuma tempestade, nenhuma prova, nem nada fugiria do seu script, nada fugiria daquilo que você planejou. E de repente acontece uma tempestade inesperada. Mulheres, a tempestade ela é tão grande que a água entrava no barco. Você tá entendendo? Era muito grande a ponto da água entrar no barco. Eu quero que você entenda que as tempestades elas vêm, elas são reais, ela vem para todas nós. Ela vem em todas as áreas e vem de lugares que achamos que muitas vezes nós não iremos sobreviver. Nós achamos que não vamos sobreviver. Nós somos imersas a tempestades que vêm com potencial para nos matar. Isso é verdade. Porque existem 3 tipos de tempestades e eu quero falar com você. Eu quero que você entenda que por mais que nós temos um plano perfeito arquitetado, existem tempestades imprevisíveis. Que tempestade é essas? Primeiro, nós somos imersos a tempestades, algumas tempestades. Primeiros, são as tempestades circunstanciais. São tempestades que você está vivendo porque o mundo está vivendo. São tempestades devido às circunstâncias, ou seja, nós estamos passando, né, por um final de pandemia em nome de Jesus. Foi uma tempestade circunstancial. Nós nada podíamos fazer, não dependia de nós.
não dependia de nós, foi uma pandemia mundial, foi uma tempestade que fomos imersas, não estava previsto, mas todos nós fomos imersas nessa tempestade. Então eu chamo de tempestade circunstancial. E essa tempestade veio para comprovar a nossa incapacidade de transformar coisas que não dependem de nós. Não é verdade? Nós não podíamos fazer nada além de usar máscaras, lavar os legumes, lavar as frutas, usar luva, lavar a mão, tomar um banho de álcool em gel. A gente não podia fazer nada além disso. Nós fomos pegos por uma tempestade circunstancial, porque o mundo estava vivendo isso. Segunda tempestade que vem, e essa é uma tempestade que é aqui, que nós precisamos ter discernimento, nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos atentas. São as tempestades emocionais. Olha o que os discípulos disseram para Jesus quando estavam imersos na tempestade. Nós vamos morrer. Eles já estavam emocionalmente desequilibrados. Eles disseram, nós vamos morrer. Quando a tempestade do lado de fora causa transtornos do lado de dentro, aí você precisa muito se preocupar. Muito, porque as suas emoções já estão desequilibrando. As suas emoções já estão num lugar em que a tempestade do lado de fora invadiu o lado de dentro e você está sendo sucumbido. Porque quando as tempestades estão do lado de fora e nós estamos bem emocionalmente, nós vamos para a guerra. Nós vamos para a luta, nós vamos para a oração, nós vamos ali vencer com as ferramentas espirituais. Mas quando permitimos que a tempestade entre, que as águas de fora entre dentro de nós, como os discípulos estavam dizendo, nós vamos morrer. Quando permitimos que isso aconteça, que os transtornos do lado de fora entrem do lado de dentro, nós temos a tendência de perecermos no meio da tempestade. Porque as tempestades das emoções, ela tem o potencial para nos paralisar, para nos desequilibrar. Elas nos desequilibram de tal ponto, que nós entramos na terceira tempestade, que eu chamo de tempestade teológica. A tempestade emocional, você começa a dizer, eu vou morrer no meu chamado, porque Deus me chamou para me matar aqui. A tempestade emocional diz assim, que Jesus está simplesmente dormindo e não se importa com você, que Jesus cura, salva, liberta todo mundo, mas não cura, nem salva, nem você. É a tempestade emocional, você entra no lugar de vítima, da tempestade, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer saber de mim, você entra numa tempestade emocional. O que agrava, aumenta a tempestade que você está imersa. Um problema, algo que aconteceu, algo que não estava previsto. Simplesmente a sua tempestade emocional tem o potencial de colocar uma lupa nos teus olhos e tudo se tornar maior, porque dentro de você, você não está bem resolvida. Dentro de você, você está com tempestades dentro de você. Então você começa a ver as coisas maiores do que elas são e começa a se afundar dentro dessas águas que entrou nas suas emoções, no seu coração. Então você precisa ter muito cuidado na tempestade emocional, porque a tempestade circunstancial vem com potencial para te levar para a tempestade emocional, e a tempestade emocional te leva para a tempestade que eu chamo tempestade teológica. Como é isso? Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim para ele: o Senhor não se importa? Quantas vezes nós já dissemos isso a Jesus, né? Vocês não, que vocês são muito espirituais. Só eu uma vez perguntei, o Senhor não tá vendo isso não? O Senhor não pode fazer nada não? O Senhor não pode curar não? O Senhor não pode se envolver nisso não? O Senhor não pode fazer algo aí não? Isso é uma tempestade
teológica. Você começa a duvidar daquilo que você leu na Bíblia. Você começa a duvidar que Deus é o Deus do impossível. Você começa a duvidar que Deus é aquele que salva, que Deus é aquele que liberta, que Deus é aquele que cura. Você simplesmente começa a duvidar de quem é Deus, do que a Bíblia te ensinou sobre Deus. É uma tempestade teológica. Nós começamos a questionar as certezas que nós carregamos. Será que foi Deus que falou comigo? Será que realmente eu ouvi a Deus? Será que eu obedeci certo? Será que eu estou ouvindo a Deus? Porque as tempestades vêm com o potencial de te fazer duvidar. Por isso é necessário você ter muita convicção de quem é Deus e do que Deus ele te falou, para que essas tempestades elas não tenham o potencial de te fazer duvidar e retroceder. Vocês lembram de João, o Batista? João, quando ele foi preso, ele mandou os discípulos pergunta se ele está curando, pergunta se ele é mesmo Jesus, pergunta se ele é mesmo o Cristo. João, que estava outra hora, estava anunciando para todos: este é aquele que o mundo esperava. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui na prisão, ele estava mandando perguntar se realmente aquele era Jesus. Mas antes, ele já tinha sido uma voz. Aqui nós vemos que na prisão ele duvidou. Mas nós vemos que quando ele estava livre, ele proclamava: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo que as tempestades, muitas vezes, elas nos levam para uma tempestade teológica e que a gente vem duvidar? Aqui estavam os discípulos, duvidando de quem é Cristo. Se você voltar aí no capítulo 2, nós lemos Marcos 4. Se você voltar no capítulo 2, se você voltar no capítulo 3, você vai ver que Jesus tinha curado um paralítico que subiu pelo telhado pelos seus amigos. Jesus tinha feito essa cura recente. Jesus tinha curado o homem da mão atrofiada e os discípulos tinham visto tudo isso e de repente, porque veio uma tempestade, os discípulos começam a duvidar, porque Jesus humano estava ali dentro do barco, dormindo, enquanto a tempestade estava rolando e os discípulos estavam desesperados. Mas eu quero que você entenda algo, isso vai ser uma chave na sua vida. Quando a humanidade de Jesus está dormindo, a sua divindade permanece acordada. A sua divindade permanece acordada. E era isso que os discípulos não tinham entendido ainda. Jesus estava dentro do barco, dormindo, porque ele era humano, devia estar cansado, passou o dia pregando, passou o dia curando, passou o dia fazendo intenso no ministério. E agora Jesus humano estava dormindo. E os discípulos se desesperaram. Eles apenas esqueceram que a divindade de Cristo não dorme. Não dorme. Nós temos a tendência de esquecer quem Jesus é, esquecer que ele já fez antes, fez no passado e é o mesmo que faz hoje. Nós temos a tendência de esquecermos quem Jesus é quando estamos imersos em tempestades. E é aqui que eu quero entrar para falar com você. As tempestades têm um propósito e você precisa entender. Nessa tempestade que os discípulos viveram, amando de Jesus, né? Jesus disse: entre no barco, vamos passar para outra margem. Essa tempestade que eles viveram, ela veio com propósito, porque as tempestades não vêm sem propósito. Anota aí, as tempestades têm um propósito. Elas não vêm sem propósito. Nenhuma tempestade vem sobre a sua vida sem propósito algum, só para te fazer mal, só para te desequilibrar. Não. As tempestades têm um propósito. E o propósito dessa tempestade que o Senhor falou comigo para esses discípulos eram:
conhecer Jesus profundamente. Conhecer mais uma faceta de Deus. Sabe quando os discípulos olham para Jesus e dizem simplesmente assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui eles estavam conhecendo mais uma faceta de Cristo. Eles estavam se aprofundando mais em Cristo. Você está entendendo? Que não era uma tempestade em vão, não era uma tempestade sem propósito. As tempestades de Deus na sua vida não são de propósito. As tempestades de Deus na sua vida são com e para um propósito. E o propósito dessa tempestade aqui era fazer com que eles conhecessem mais de Deus. E conhecemos mais de Deus, sabe como? Saindo das margens, saindo dos lugares seguros, das estruturas. Jesus disse: nós vamos passar dessas margens, passem dessas margens, saiam do raso, vamos pro profundo. E quando nós vamos pro profundo, é ali que o crente maduro vai revelar se ele é maduro mesmo ou se ele permanece um crente imaturo. Você tá entendendo? Então existe propósito nas tempestades. Em Mateus 14, 22 ao 33, eu vou ler o início e vou falar para vocês porque é extenso. Mas em Mateus 14, 22, 33, anota aí, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável à distância da terra. Fustigado por quê? Pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Já era madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. É um fantasma. E eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenha medo. E o Senhor disse a Pedro, Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus olhou para Pedro e disse: venha. Então Pedro saiu do barco, da estrutura. Pedro andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou nos ventos fortes, ele ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mulheres, aqui a Bíblia relata mais uma tempestade que os discípulos passaram. E nessa tempestade agora, Jesus nem estava no barco. Jesus nem estava no barco. O barco estava sendo chacoalhado por fortes ventos, por fortes ondas, e Jesus não estava no barco. E de repente, Jesus começa a vir e os discípulos começam a ficar desesperados, achando que é um fantasma, porque Jesus está vindo sobre as águas. Até então, eles nunca tinham visto isso. Jesus está vindo sobre as águas e Jesus simplesmente diz: coragem, não tenha medo, sou eu. Coragem, não tenha medo, sou eu. Existem tempestades nas nossas vidas
que você vai precisar ouvir o Senhor dizendo: coragem, nessa tempestade não tenha medo, sou eu que estou chacoalhando as estruturas, sou eu que permiti o vento, fui eu que permiti a tempestade, para que você possa o quê? Morrer? Não. Para que você possa ser alinhado, para que você possa ser amadurecido, para que você possa ser experimentado na tempestade. E é neste lugar que eu quero entrar com você. Mulheres experimentadas em forte tempestade são mulheres que amadurecem. São mulheres que entram num lugar de profundidade. Mulheres que não morrem na tempestade. São mulheres que entram num lugar de profundidade e conhecem uma profundidade em Deus que ela não pode explicar. Foi algo vivido, foi algo profundamente vivido. Ali ela conhece o Deus do vale, ali ela conhece o Deus da profundidade. Aqui os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és. Aqui eles conheceram profundamente Jesus. Verdadeiramente tu és. Então as tempestades têm esse potencial de conhecermos quem Ele é, mas também tem o potencial de nos fazermos afundar, se nós olharmos apenas para a tempestade. Foi isso que Pedro fez. Pedro estava entrando no sobrenatural, andando sobre as águas, entrando no mesmo nível com Jesus, porque o propósito de Jesus, o propósito de Deus na tempestade é nos elevar de nível. Pedro foi elevado de nível, começou a andar sobre as águas. De repente, Pedro olha para a tempestade e Pedro olha para os ventos e Pedro afunda. Se você não te entender o propósito da tempestade, você vai afundar na tempestade. Você tá entendendo? Você precisa entender que existe um propósito. E o propósito na tempestade não é te afundar, é te aprofundar. É te aprofundar. Ora candarabaçoiras. Rambadabaceira labaçoiras. As tempestades vêm com potencial para nos afundar, para nos matar. Mas o propósito da tempestade de Deus nas nossas vidas não é nos afundar, é nos aprofundar. Eu preciso que você anote isso. Eu preciso que você anote isso. As tempestades vêm com propósito para nos afundar. Elas vêm com potencial para nos afundar. As tempestades vêm com potencial para nos afundar. Num poço profundo, num mar revolto, num lugar de morte, num lugar onde as emoções por dentro nos sucumbem de tal forma que nós não temos forças para levantar. Elas vêm com esse potencial e eu estou dizendo para você na pele isso. Que eu passei por isso, elas vêm com o potencial de nos afundar. Mas o propósito de Deus nessa tempestade, existe um propósito de Deus nessa tempestade, que é nos aprofundar. Não é nos afundar para nos matar, é nos aprofundar para que a gente possa nos tornarmos mulheres profundas, enraizadas, mulheres que frutificam no meio da tempestade. Como é isso? Existem tempestades inesperadas que nos alinham. Vocês lembram em Jonas 1:4? A Bíblia diz que o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. Você precisa entender que existem tempestades que vêm sobre a nossa vida para nos alinhar. Talvez você está dormindo espiritualmente. Talvez você parou de subir de níveis. Talvez você parou de se aprofundar em Deus. E o que é que Deus faz? Sopra um vento sobre a sua vida.
E vem uma grande tempestade para te alinhar, porque Deus vai trabalhar para não perder o teu coração. Deus vai trabalhar para não perder o propósito que Ele liberou sobre a tua vida. Aqui Deus tinha liberado um propósito sobre a vida de Jonas. E Jonas estava fugindo e dormindo. Talvez você esteja dormindo e você está vivendo uma tempestade. E o propósito dessa tempestade é te despertar, é te alinhar. Talvez você está dormindo para o seu chamado, você está dormindo no seu casamento, você está dormindo na criação dos seus filhos, você está dormindo no propósito que Deus liberou sobre a sua vida. Você simplesmente está dormindo. Então vem uma tempestade com o propósito de te alinhar, de te levar para o lugar que Deus te conduziu. E por você estar dormindo, Ele permite as tempestades. As tempestades inesperadas nos fazem viver o sobrenatural. Foi isso que Pedro viveu. Pedro andou sobre as águas. As tempestades de Deus vêm com o propósito de nos fazer vivermos o sobrenatural. Então, se você olhar para Ele, você vai viver o sobrenatural. Terceira chave: não reclame quando as coisas ficarem difíceis. Talvez sejam saltos para novos níveis em Deus. As tempestades são saltos para novos níveis em Deus. As tempestades inesperadas nos elevam de nível. As tempestades revelam a nossa profundidade das nossas raízes. E foi assim que aconteceu comigo. Em dezembro de 2021, eu tive Covid. Eu não tinha tido Covid em nenhum momento, foi a primeira vez que eu tive. Eu já peguei essa nova cepa que teve agora, a última cepa, em nome de Jesus. Então, eu tive Covid e como disse Bolsonaro, foi leve e momentânea dor de cabeça, uma gripezinha. Uma gripezinha foi o que eu tive. Mas eu fiquei isolada 10 dias, como manda o figurino, fiquei isolada. Fiquei tudo bem fisicamente tudo bem no meu Covid, foi muito tranquilo, mas eu não fiquei bem emocionalmente durante o Covid que eu tive. A ponto de eu procurar uma amiga preciosa que se tornou uma amiga profunda, Sayonara, que hoje é minha terapeuta. Então, a tempestade circunstancial que o mundo estava vivendo fez com que eu entrasse em uma tempestade emocional, certo? E ali passou-se então o Covid, passou-se então os 10 dias, fiquei bem, fui curada, o vírus saiu de mim, tudo bem. Só que quando eu tive o Covid, depois dos 10 dias de isolamento, de repente, passaram-se uns 8 dias pós-Covid, de repente eu não conseguia mais dormir. Eu não dormia mais. E eu não dormia um dia, e eu não dormia mais 2 dias, 3 dias eu não dormia, 4 dias não conseguia dormir. No 5º dia sem dormir eu já fiquei preocupada. No 6º dia eu já estava desesperada, eu não dormia. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu não dormia nem de dia, nem de noite. E aí eu entrei em contato com a doutora Rosana Alves, você deve conhecer. Ela é uma neurocientista, muito conceituada, e eu conversei com ela. No mesmo momento que eu conversei com ela, eu criei um grupo de amigas íntimas e eu disse para essas amigas, 4 amigas de oração. Nós precisamos na tempestade ter amigas de oração e graças a Deus o Senhor me deu algumas. E nesse grupo estavam mulheres preciosas e eu disse: amigas, orem por mim. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou conseguindo dormir. O sono não vem, eu não durmo de forma alguma, não consigo dormir. Então eu estava vivendo uma tempestade inesperada. Por que foi inesperada? Não eram esses planos que eu tinha arquitetado e ouvido de Deus para o meu início de 2022. Eu tinha ouvido de Deus em 2021, em dezembro: esconda-se. Eu quero que você se esconda. A palavra que Deus me deu para mim esconder foi aquela palavra quando os anjos chegaram para Maria e José e disseram assim: esconda o menino, porque Herodes quer matá-lo.
Essa palavra o Senhor me deu em dezembro de 2021. Esconda-se, porque existe algo que quer te matar. E assim eu fiz, me escondi. Mas eu achei que eu ia ficar escondidinha em Deus, vivendo um tempo tranquilo, bem escondidinha, eu e Deus, bem profunda, eu e Deus. Mas de repente veio uma tempestade inesperada, da qual eu te confesso que foi uma das tempestades piores da minha vida. Eu já passei pelo luto da minha mãe, da forma que veio também uma tempestade inesperada há um ano atrás, onde Deus levou a minha mãe de forma inesperada. Passei pelo luto. Passei também por um processo muito doloroso quando a minha filha foi diagnosticada com autismo. Foi uma tempestade também inesperada. Então, agora estava eu vivendo mais uma tempestade inesperada, onde eu não esperava. E ali eu conversando com a doutora Rosane Alves, ela começou a cuidar de mim, juntamente com a minha amiga preciosa, a Sayonara, que ela é uma terapeuta, uma psicóloga. Eles começaram a cuidar de mim e tentar entender o que estava acontecendo comigo, porque não é normal alguém não dormir. Eu comecei a ter insônia e eu não dormia, não tinha nada que fizesse eu dormir. A tal ponto que eu passei 16 dias sem dormir. Quando eu falei com a doutora Rosane Alves, no quinto dia que eu não estava dormindo, ela disse, começa a fazer rotina do sono, começa a tomar chazinho, começa a ler um livro. E eu fui fazendo tudo aquilo que ela falava para eu fazer. Fui fazendo tudo aquilo, comecei a tomar remédios naturais e eu comecei a tomar e orava simplesmente para que aquilo passasse. Eu começava a orar para que aquilo passasse e simplesmente não passava. Simplesmente eu não dormia, nada fazia com que eu dormisse. E aí, então, a doutora Rosane fez com que eu tivesse consulta com a equipe dela multidisciplinar, que era uma médica integrativa, uma nutricionista integrativa, um psiquiatra integrativo, uma psicóloga integrativa, todos para entender o que estava acontecendo, porque 16 dias sem dormir. Nesses 16 dias sem dormir, eu já estava 10 dias sem comer. Eu não conseguia mais comer. Eu estava muito fraca. Eu estava tão fraca que eu não conseguia mais comer. Então, em 10 dias, eu perdi 9 quilos. Por isso que eu estou tão magrinha. Eu perdi 9 quilos em 10 dias nesse processo, porque eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir, afetava todo o meu corpo, todo o meu organismo. E simplesmente, quando a equipe multidisciplinar me checaram, me averiguaram, todos eles, todos da equipe, chegaram a um consenso de que eu estava com sequelas pós-Covid. E a doutora Rosana Alves me explicou que o meu cérebro estava inflamado, os meus neurônios estavam inflamados e existia, como eu tô falando no meu linguajar, ela me explicou cientificamente, mas eu estou falando para você entender. E existia então uma parede inflamada entre os neurônios e o cérebro, onde impedia que eles recebessem um comando um do outro e entendesse que eu precisava dormir. Meu corpo estava totalmente inflamado. O meu corpo estava totalmente inflamado. O meu cérebro, quem tem potenciais para ter inflamações no corpo, o Covid ataca nessas áreas. O Covid vai atacar. Tem pessoas que estão com os órgãos aumentados. Tem pessoas que desenvolveram depressões, ansiedades, pânico. Tem pessoas que desenvolveram insânia. Tem pessoas que desenvolveram fibromialgia após Covid. Tem pessoas que desenvolveram várias coisas que não tinham antes, porque o seu corpo está inflamado. E aqui fica uma dica: faz uma dieta desinflamatória. Porque você precisa, o seu corpo precisa desinflamar. Então, eles chegaram nesse diagnóstico que eu estava com sequelas pós-Covid. Foi uma tempestade inesperada. Eu que já estava escondida, me escondi mais ainda. Me escondi mais ainda porque eu precisava proteger as minhas emoções. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E ali, Deus falou algo comigo. Nessa tempestade que eu vivi, e você pode acreditar comigo, que foram os piores dias da minha vida, foi o que eu vivi ali. Eram noites sem dormir, noites sendo aterrorizada por espíritos de morte, espíritos de medo, espíritos de pavor.
Eram noites em que eu passava sendo atormentada. Mas ao mesmo tempo que eu passava sendo atormentada, ao mesmo tempo eu passava abraçada com Jesus. Ao mesmo tempo que a dor era profunda para me matar, como Jesus já tinha me dito em dezembro, esconda-se, porque vem algo para querer lhe matar. Ao mesmo tempo que a dor era profunda querendo me matar, a profundidade que eu encontrei em Cristo, eu jamais encontraria em lugar nenhum. É quando você se encontra no lugar da tempestade, onde nada mais importa, só Cristo. Só Cristo. Em nenhum momento eu disse por quê. Em todos os momentos eu dizia para quê. E ele me respondeu, sabe para quê? Filha, eu te parei para mim. Foi uma das chaves que ele disse. E filha, eu te parei, sabe por quê? Você tá numa tempestade, sabe por quê, filha? Porque você conhecia o Deus das montanhas. Rabaxerabarás. Oracandarabassoierás. Você conhecia o Deus das montanhas, os Deus dos altos níveis. Eu estou te levando para um lugar que você vai conhecer o Deus dos vales. E eu tenho uma ministração que quando o Senhor me autorizar, eu vou ministrar sobre o Deus dos vales. Minha irmã, eu posso dizer a você que eu passei pelo vale da sombra da morte. Onde o meu corpo sentia, onde o meu corpo tremia, onde as minhas emoções estavam desequilibradas, porque afetou minhas emoções, onde eu tive que entrar com medicações químicas, porque as medicações naturais não podiam mais fazer nada por mim, porque o meu corpo precisava se estabilizar, o meu corpo precisava desinflamar, então eu precisei tomar várias medicações para que eu fosse estabilizada. Você tá entendendo? Você tá entendendo isso? Eu estou falando aqui para pessoas que estão passando por essas situações que não sabem o que fazer. Eu estou aqui para te dizer: renda-se ao processo. Renda-se à tempestade. Ela vem para te afundar, mas o propósito de Deus é te aprofundar. Eu me lembro que um dia eu estava bem debilitada fisicamente. Eu estava muito debilitada fisicamente, mulheres. Eu nunca imaginei que passaria por isso na minha vida. E eu me lembro que quando eu estava bem debilitada fisicamente, eu fui para a igreja e tudo isso acontecendo, nós estávamos abrindo a igreja, né? Onde eu e meu esposo, nós somos pastores, nós estávamos inaugurando a nossa igreja. E tudo isso acontecendo. E eu me lembro que eu estava na igreja e veio ministrar um pastor de fora, um amigo precioso nosso, William. E ele veio ministrar do Brasil na nossa igreja. E ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, a não ser as minhas 4 amigas, que eu criei um grupo. Profundamente, minha irmã, que foi meu refúgio, meu refrigério. Lembre-se, nas tempestades o Senhor traz refúgio e refrigério, e elas vêm em formato de gente. Mas na tempestade o Senhor também revela aquelas pessoas que não quer que você ande mais. Fique atenta a isso. Então, nessa tempestade, o Senhor revelou pessoas preciosas no meu coração, pessoas muito preciosas, e uma delas foi a minha irmã. A minha irmã fez tudo por mim, minha irmã Maiara. Minhas outras irmãs entraram nessa batalha comigo. Então, existem tempestades que você não vai poder falar para todo mundo. São tempestades que Deus lhe colocou, mas são tempestades secretas em que você não vai poder falar para todo mundo. Vai existir o tempo que Deus vai te autorizar. E Deus me autorizou hoje a falar gotas do que eu vivi nesses 4 meses. Gotas, porque existe muito mais. Porque o Senhor disse que hoje, esta manhã, estava levando mulheres que estavam afundando na tempestade para um lugar de profundidade. Não é para você se afundar nessa tempestade, é para você se aprofundar na tempestade. Se aprofunda nessa tempestade.
E eu me lembro que esse pastor foi ministrar na minha igreja. E ele disse, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida, pastora Moana. E essa palavra foi uma chave na minha vida. E ele disse assim, eu tive uma visão com você. Olha que forte. Eu tive uma visão com você. Você estava em frente da sua casa e começou uma forte tempestade. Foi aí que nasceu essa pregação que nós estamos falando hoje. E você estava saindo de casa e veio uma forte tempestade. E você sentou-se em frente da sua casa e você só dizia, Deus, faz essa tempestade passar. Sua oração é só essa, faz essa tempestade passar. Faz essa tempestade passar. Faz essa tempestade passar. E ali eu já estava no chão, jogada, catarrada. E ali o Senhor falou através da vida do pastor William e disse assim, o Senhor está te dizendo que essa tempestade não vai passar agora. Mas o Senhor está te dizendo, anda em cima da tempestade. Anda além da tempestade. Vai para um lugar além da tempestade. Sabe por quê? Porque se nós continuarmos a olhar a tempestade e ficar apenas olhando para o potencial que a tempestade vem para nos matar, nós vamos morrer nesse lugar. Nós precisamos entrar num lugar além da tempestade. E ele disse, o Senhor hoje te chama de minha águia. As águias, quando estão imersas na tempestade, as águias procuram um lugar no céu. Elas voam até esse lugar no céu. E elas encontram um lugar onde a tempestade não pode alcançá-las. Encontre esse lugar. Muitas vezes, mulheres, as tempestades não vão passar. As tempestades não vão parar. Não vão parar. Talvez você está vivendo tempestade no seu casamento, no seu chamado, no seu ministério, na sua saúde. Eu não sei que tempestade você está vivendo. Mas eu sei que existe um lugar em Deus que você precisa encontrar. Esse lugar para estabilizar as suas emoções, estabilizar a sua fé. Porque você estabilizando as suas emoções e a sua fé, a tempestade fora não vai poder te sucumbir. Você tá entendendo? E aí ele disse, anda em cima da tempestade. Essa tempestade, pastora Moana, veio com potencial para te matar. Mas o Senhor tá te dizendo, sobe de nível. Ali eu já comecei a chorar, sabe por quê? Porque no dia anterior, que eu não estava dormindo, o Senhor me deu um capítulo do meu novo livro que se chama Tesouros na Dor. O Senhor me deu um capítulo do livro e o nome do capítulo do livro era Subindo de Nível. Ele não sabia de nada. E na manhã ele disse, o Senhor está te dizendo, sobe de nível. A tempestade está vindo na sua vida, minha irmã, minha irmã. Minha irmã, a tempestade está vindo na sua vida. É para você subir de nível. Não é para você sucumbir nessa tempestade. Não é para você afundar nessa tempestade. Sobe de nível. Eu sinto nesta manhã que o Senhor está chamando mulheres para subir do nível. Subir de nível no meio da tempestade, como Pedro fez. Andou sobre a tempestade. Ele subiu de nível. Ele podia ter permanecido subindo de nível se ele não tivesse olhando para os ventos. Eu quero que você pare esta manhã de olhar para a tempestade. Foi isso que eu fiz. Eu parei de olhar para a tempestade. Eu parei de orar para que Deus me curasse. Eu parei de orar para que a tempestade passasse. Sabe por quê? Porque teve um dia que eu estava em mais uma noite sem dormir. Mas eu estava sem dormir, mas estava orando, clamando, chorando, me aprofundando. Eu peguei aquela tempestade e me aprofundei nele. E nessa noite que eu estava sem dormir, orando, sabe o que aconteceu? O Senhor me disse assim, e se eu não te curar? E se eu não te curar? A minha graça te será suficiente, como você tem pregado, como você tem dito. A minha graça te será suficiente. E se você viver nesse quadro de insônia para sempre, a minha graça te será suficiente. O Senhor me perguntou isso, mulheres. Filha, a minha graça vai ser suficiente para você. Eu confesso a vocês
que eu demorei 3 dias para dizer ao Senhor a resposta que eu dei ao Senhor. Eu demorei 3 dias para dizer ao Senhor: sim, Deus, a tua graça me será suficiente. Por quê? Porque a gente quer ser curado. Porque a gente quer ser liberto. Porque a gente quer. E Deus quer que a gente se aprofunde nele. Porque não importa para Deus o nosso homem exterior. Não importa as circunstâncias que estão acontecendo fora. O Senhor se preocupa com dentro. Porque é dentro que vai viver a eternidade. Não é fora. Não é fora. E eu demorei 3 dias para fazer essa oração. Sabe por quê? Porque eu sabia que essa oração precisava ser de dentro para fora, não da boca para fora. Eu estava vivendo uma circunstância, uma tempestade inesperada. E eu não podia falar da boca para fora. E ali o Senhor disse para mim: você lembra de Paulo, filha? Você lembra de Paulo? Paulo tinha um espinho na carne. Ele era um pregador, ele era um apóstolo, ele pregava dia e noite, ele gastou sua vida pelo evangelho, ele foi um grande apóstolo, mas ele tinha um espinho na carne. E Paulo disse: a tua graça me é suficiente. E ali em lágrimas eu disse assim para Deus: Deus, se o Senhor não me curar, a tua graça me é suficiente. Se eu viver assim, nesse quadro, para sempre, Senhor, a tua graça é suficiente. Nesse dia, depois desses 3 dias que eu consegui fazer essa oração, meu coração já estava com contentamento em Deus. E foi quando nasceu mais um capítulo do meu livro, Até que Nada Mais Importe. Quando você entra nesse lugar que nada mais importe, não importa as circunstâncias exteriores, não importa o que você está vivendo, não importa a tua conta bancária, não importa o diagnóstico, não importa o que teu casamento está vivendo, o teu ministério, não importa, só Cristo importa, só Cristo. Deus vai te levar para um lugar onde nada mais vai te importar. Deus vai te levar para um lugar onde nada mais importa. E ali você vai conhecer a suficiência de Deus. A suficiência de Deus. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Deus me arrancou tudo. Deus me viu nua. Eu me vi nua. As pessoas me viram nua. Deus me expôs, porque da forma que eu estava fisicamente, não tinha como dizer que eu não estava passando por alguma tempestade. Deus me expôs completamente. Mas sabe o que Deus está fazendo agora? Sabe o que Ele me disse? O que eu fiz em você, filha, não é para a morte, foi para a vida. Mulheres, eu conheci um Deus do vale que eu jamais conhecia. Eu posso dizer a vocês que eu estou conhecendo uma nova Moana. Eu posso dizer a vocês que eu sou outra pessoa, que a minha vida é outra. Deus alinhou a minha casa, Deus alinhou o meu casamento, Deus alinhou o meu ministério, Deus alinhou a minha igreja, Deus chacoalhou as estruturas para nos alinhar mais ainda. Você tá entendendo? Isso é quando você entende o propósito da tempestade. Eu não vou mentir pra vocês e dizer que não doeu. Doeu. A minha amiga Carlinha tá aqui na live. Ela foi uma das amigas que eu compartilhei. A minha amiga Angel tá aqui na live. Ela foi uma das amigas que eu compartilhei. E elas choravam comigo, ligavam comigo, chorando comigo. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres espirituais, mas nós somos mulheres humanas, carecidas da graça de Deus. Então eu estou aqui expondo tudo isso para você, para te dizer: ei, mulher, eu sou tão humana quanto você. Eu também passo por tempestades como você. Mas existe uma chave que vai virar na sua vida e você precisa entender algo em Deus. Sabe o que o Senhor falou comigo? Meu espírito estava começando a ficar abatido pela tempestade que eu estava vivendo. Meu espírito estava começando a ficar abatido, meu coração abatido, minha feição abatida. E o Senhor me levou para Isaías 54, que diz assim: canta alegremente, ó estéril. Você já viu uma estéril cantar? Alegremente? Uma estéril que não teve filho
todo mundo ao seu redor tendo filho, engravidando, ela é estéril, e Deus diz, canta alegremente, estéril. Tu que não desce à luz, canta altos louvores alegremente. O Senhor olhou para mim e disse assim, filha, você está vivendo um tempo de esterilidade espiritual, esterilidade emocional, mas eu quero que você cante alegremente. E essa foi uma chave que mudou na minha vida. Eu passei a não olhar mais para a tempestade, apenas cantar. Apenas louvar, apenas adorar, porque nada mais importava. Não me importava mais ministério, não me importava mais influência, não me importava mais live, não me importava mais agenda, não me importava mais meu nome, não importava mais nada, nada, só Cristo. E ele seria adorado, ele seria adorado. Você tá entendendo? A tempestade veio te afundar. A tempestade veio me afundar, mas eu olhei para a tempestade e disse, ei, tempestade, o meu Deus é maior que a tempestade. O meu Deus me fez andar sobre as águas. O meu Deus me encontrou no vale e me levou para a profundidade da sua presença. Orabandabaçoierás, recandarabaçoierabaxerarás. O meu Deus, no meu mais profundo abismo, me levou para a profundidade da sua presença. Ei, tempestade, você vai dizer isso hoje, minha irmã. Ei, tempestade, você veio para me afundar, mas o meu Deus, no meu mais profundo abismo, ora, xerabacei. Tem muitas mulheres nessa live aqui passando por tempestades em que elas acham que vão morrer na tempestade. E eu estou aqui para te dizer, você não vai morrer nessa tempestade. Essa tempestade veio sim para te matar. Porque o inimigo quer matar tudo aquilo que é novo. O inimigo quer matar tudo aquilo que Deus está levantando. O inimigo quer abortar tudo aquilo que Deus está fazendo. Ele trabalha acelerado para nos matar. Mas você vai olhar para a tempestade, vai olhar para o inimigo e vai dizer assim, ei, tempestade, ei, inimigo, ei. Você veio profundamente, fortemente para me matar, mas no profundo do meu abismo, onde nada mais eu tinha, onde eu estava despida, onde eu estava nua, eu encontrei com Deus. Eu encontrei a profundidade de Deus e nada mais me importou. Então, talvez você não está vendo nada mudando ao seu redor. Talvez você não está vendo o seu casamento mudar. Talvez você não está vendo sua finança mudar, seu ministério mudar, seu diagnóstico mudar. Mas eu estou aqui para te dizer, canta alegremente. Oh, estere candarabaxerabás. Entoa um novo cântico, iramandabaçoiendeiraxeramais. Encanta novas línguas estranhas, línguas do céu, língua dos anjos te batize. Você está sendo batizada com fogo, você está sendo experimentada na tempestade. Não deixa que a tua fé desfaleça. Ei, essa tempestade pode tocar nas tuas emoções, pode tocar nas circunstâncias, pode tocar no teu físico, mas não deixa que a tempestade toque na tua fé. Permaneça na fé, não perca a fé, não perca a fé. Pode tirar a tua estrutura, pode tirar o teu barco, pode te colocar em diagnósticos, mas não perca a fé. Mantenha a fé, mantenha a fé, mantenha a fé. Essa tempestade vai te levar de nível. Sobe para um novo nível. Hoje o Senhor está chamando algumas mulheres aqui de águia. Minha águia, sobe de nível. Sobe de nível, encontra um lugar no céu, encontra um lugar em mim, onde a tempestade não pode te tocar, onde a tempestade vai continuar acontecendo ao seu redor, mas não pode tocar dentro de você e nem na sua fé. Canta alegremente, ó estéril, e diz assim para a tempestade, tempestade, tu veio com potencial de me afundar. Eu me afundei no mais profundo abismo, mas nesse mais profundo abismo, eu me aprofundei em Deus. Aleluia! O Senhor te chama para um novo nível. Are you ready? Are you ready? Você está pronta? Você está pronta? Você está pronta?
Não olha para a tempestade nunca mais, olhando apenas para a tempestade. Olha para o propósito da tempestade e sobe de nível. Deus, eu quero orar por estas mulheres. Eu sei que tem mulheres que estão se afundando em tempestades aqui. Elas estão se afundando em diagnósticos. Elas estão se afundando em perdas de pessoas, em ofensas. Elas estão se afundando no ministério. Elas estão se afundando, Senhor, no chamado. Elas estão perdidas no meio da tempestade. O vento chacoalhou todas as áreas da vida delas. A tempestade chacoalhou inesperadamente todas as áreas. E essas mulheres estão dispersas, distraídas. Essas mulheres estão perdidas no meio da tempestade. Eu quero orar por uma alinhamento do céu esta manhã. A tempestade não veio para te matar, ela veio para te alinhar, ela veio para te aprofundar, para te elevar de nível. Entra neste lugar. Entra neste lugar onde a tempestade não vai te tocar. A tempestade vai continuar, mas não vai ter poder nem potencial de te matar. O Senhor está te levando, mulher, para esse lugar. E eu oro sobre a sua vida por força. Coragem, não é um fantasma, é Deus, é Deus. Lembra que os discípulos disseram, é um fantasma, e eu estou aqui te dizendo, não é um fantasma. É Deus que está te levando para esse lugar, para te aprofundar, não é para te matar. Coragem, não tenha medo, aprofunde-se. Eu oro por uma nova porção de coragem, de força, de vigor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que você venha receber força para viver esse processo. Porque existem processos que não têm data para terminar ainda. Mas o Senhor está fazendo uma construção dentro de você, que chuva, tempestade, vento nenhum vai poder derrubar. É a construção, das raízes. Essa tem sido meu colar dessa estação. É uma árvore onde as raízes estão expostas. Eu pude ver que as minhas raízes fizeram com que eu não desfalecesse no vale. Foram as raízes. Mulheres, eu não sou mais especial que você. Não. Eu não sou mais especial porque eu estou aqui numa live, porque eu não tenho não sei quantos seguidores. Eu sou humana, carne e osso como você, feita de emoções, de sentimentos, feita de carne e osso. Mas eu estou aqui para te dizer que foram as raízes. Foram as raízes que não permitiram que eu desfalecesse nos vales. As minhas raízes em Deus. Então, se aprofunda em Deus, porque quando vier a tempestade, você não vai desfalecer, porque você está enraizada. Você vai até chacoalhar. Você vai até chacoalhar, minha irmã. Você vai chacoalhar, mas você não vai perecer. Você não vai desfalecer. Por quê? Porque você está enraizada. Você vai cantar. Você vai no meio da tempestade levantar, cantar, adorar. Adora enquanto a tempestade está vindo. Adora enquanto você está vivendo um diagnóstico. Adora enquanto seus filhos vivem um diagnóstico. Enquanto seu marido vive um diagnóstico. Enquanto seu chamado está perecendo. Enquanto sua igreja está falindo. Adora. 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 O que me sustentaram foram as raízes. O que me sustentaram foi a intimidade e a profundidade que eu encontrei em Deus. O que me sustentou, a minha família. O que me sustentou, as orações das minhas amigas. Miriam, Carla, Érica, Angel, Oracandabás, Marcinha. Eu tenho uma dívida de gratidão com essas mulheres, porque Deus vai te conectar com mulheres de oração para te sustentar. Deus não vai permitir que você passe por tempestade sozinha. Você só passa sozinha se você quiser se isolar. Mas o Senhor te leva para um lugar onde você se conecta com mulheres tão humanas quanto você. E essas mulheres estão ali orando por você. A Miriam orava comigo de meia-noite, de 3 horas da manhã, de 5 da manhã. A Sayonara estava comigo, orando comigo, 5 da manhã, 7 da manhã, de madrugada, o tempo inteiro. Você não vai passar sozinha a tempestade. Você não vai passar sozinha na tempestade. O Senhor vai lhe dar para você bálsamo. Eu oro por você, mulher, que está sozinha nessa tempestade. Que o Senhor te conecte a mulheres de propósito. Que essas mulheres segurem em tuas mãos, te sustentem em oração. Porque chegará momentos que você não vai conseguir nem falar. A tua oração vai ser lágrimas. E essas mulheres vão guerrear por você.
essas pessoas vão guerrear por você. Então eu oro para que o Senhor levante esse exército de mulheres que oram pela sua vida enquanto você chora. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te conduza para um lugar nessa tempestade em que você se aprofunde em Deus. Anota aí o que você vai responder hoje para a tempestade. Eu vou repetir. Tempestade, com autoridade você vai dizer. Tempestade, você veio com potencial de me afundar. Eu me afundei num profundo abismo, num profundo vale, mas ali eu conheci a profundidade do Deus dos vales. Orecanderabachou. Eu quero terminar a live, mas o Senhor não tá me deixando. Ocandarabachei. Eu quero dizer pra você, mulher, que tá vivendo uma dor secreta. Tem mulher aqui que está vivendo uma tempestade secreta. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque você tem vergonha de falar. Ei, eu estou aqui falando para mais de 1.500 mulheres. Os áudios vai para mais de 60 mil mulheres. Eu estou aqui rasgando meu coração, porque eu estou aqui para te trazer cura. Eu lembro no meu processo o Senhor dizia, filha, eu estou te tocando, estou te ferindo, eu vou te curar e você vai levar cura. Mulher, você está vivendo uma tempestade e uma dor secreta que ninguém sabe porque você tem vergonha de falar. Eu estou aqui para te dizer, se conecte a pessoas de propósito. Rasgue o seu coração para que você não passe por essa tempestade sozinha. Rasgue o seu coração para que você encontre pessoas de propósito que te segurem nas mãos, que te sustente. E o Senhor vai te habilitar. Eu sinto que Deus veio habilitar você nessa tempestade. Te habilitar com autoridade. Foi isso que o Senhor me disse. Filha, eu estou te habilitando com autoridade. Eu estou te marcando para um novo tempo, para um novo nível. O Senhor está aqui te dizendo hoje, mulher, eu estou te habilitando nessa tempestade. Eu estou dando ferramentas legítimas para você. É algo legítimo, algo que só você vai carregar, porque só você viveu. Existe uma diferença de eu pregar algo que eu li, mas que eu não vivi. Algo que eu copiei, que eu imitei. Deus está te levando para um lugar de legitimidade. Você está sendo marcada. E essas marcas vão virar cicatrizes que vão te dar autoridade. Não se envergonhe do processo. Não se envergonhe do processo. Abrace o processo. Viva intensamente esse processo. O Senhor está te estabelecendo. Eu encontrei, e eu preciso falar isso, porque eu preciso dar honra a uma pessoa. Eu encontrei nesse processo uma pessoa chamada Patrícia. Se você estiver me ouvindo, Patrícia, nessa live, obrigada pelo seu coração. Essa pessoa é uma seguidora, não conheço ela pessoalmente, mas essa pessoa me escreveu. Ela disse pra mim que ela estava me escrevendo porque Deus havia mandado. E essa pessoa passou exatamente o que eu passei no pós-Covid. Ela teve sequelas pós-Covid, ela teve insônia pós-Covid, ela precisou tomar as medicações que eu precisei, o mesmo quadro. E ela não sabia de nada, de nada. E no início do processo ela disse, pastora, eu estou te escrevendo porque Deus me pediu para te escrever. Eu estou vivendo sequelas pós-Covid, eu vivi sequelas pós-Covid e eu estou te contando meu testemunho. Quando ela contou o testemunho dela, era igual ao que eu estava vivendo. Ali eu comecei a chorar. E o Senhor me disse, filha, eu estou cuidando de tudo. E eu comecei a conversar com a Patrícia. E hoje eu tenho ela como amiga. E eu vi que ela foi curada. Deus curou ela de todas as sequelas pós-Covid. Deus curou ela completamente. E eu me olhava e ela me aconselhava e dizia, calma, pastora, Deus também vai fazer na sua vida. Calma, pastora, Deus também vai fazer. Calma, pastora, Deus vai isso. E eu encontrei essa pessoa. Ei! Na caverna de Adulão, o Senhor te leva para o lugar onde existem improváveis, os desesperados, os desesperançosos, aquelas pessoas doentes. Eu encontrei várias pessoas assim. E dali daquela caverna saiu um grande exército. Porque quando você é marcado nesse lugar, um grande exército sai desse lugar. E ali eu encontrei a Patrícia, que segura as minhas mãos até hoje. Patrícia, obrigada pelo seu coração.
Obrigada pelo seu coração. Então é isso, mulheres. É um pouquinho do que eu vivi nesses dias. Ainda tem mais, mas eu vou compartilhando de acordo que o Senhor vai me autorizando, porque eu sei que existem momentos para ser liberado, porque as pessoas precisam de cura, sabe? Então eu estou aqui, vulnerável, rasgando o meu coração para que você seja curada. Senhor, eu oro para que essas pessoas sejam curadas. Eu oro para que elas sejam aprofundadas. Eu oro para que elas sejam intensas e elas encontrem o Deus do vale, em nome de Jesus. Amo vocês, amo minhas maravilhosas. Vamos fazer o print? Eu quero que aí onde você está, você faz um print e me marca no seu Instagram com a frase-chave que Deus mais falou com você, tá bom? Que eu vou repostar alguns. Amo vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Vejo vocês na próxima sexta, se Deus quiser.